Graças a Deus, um bom dia para todos e a paz do Senhor Jesus para todos os meus irmãos que me ouvem aí do outro lado. Meu propósito aqui nesta manhã é falar sobre um assunto em relação ao dízimo. Assunto esse que é bastante questionado no meio cristão, tanto por aqueles que fazem parte de uma organização religiosa, como daqueles que também não fazem parte. Eles também se envolvem nesse assunto, dando as suas opiniões, demonstrando os seus pontos de vista e assim por diante. E às vezes a ideia, a opinião, o ponto de vista dos que estão do lado de fora, que não faz parte de uma denominação, que não faz parte de uma organização religiosa, tem influenciado até mesmo aqueles que fazem parte de uma organização, que tem aí parte em uma igreja, em uma religião, e às vezes eles ficam confusos em relação a esse assunto, mediante tantas coisas que eles ouvem em relação a isso. E esses comentários dos que estão de fora, essas observações, esses pontos de vistas colocados por muitos que nem fazem parte da igreja, se baseia exatamente naquilo que eles conseguem ver, naquilo que eles observam da forma que acontece no nosso meio ou no meio religioso. Por exemplo, quando eles verem líderes religiosos, pastores, pregadores, aqueles que se dizem homens de Deus, vivendo uma vida regalada, uma vida fácil, em cima da fé que pregam, daquilo que eles professam, muitos ficam sem entender e alguns não conseguindo ficar calado, faz os seus comentários, joga isso na internet e mostra aquilo que para eles não tem lógica. Então, através disso, surge então a grande polêmica, se deve ou não deve. Surge então as grandes perguntas, se deve ou não deve entregar o dízimo. Eu, porém, acredito que se os dízimos, como sabemos que foi uma exigência da parte de Deus, se os dízimos fosse entregue e recebido de uma forma correta, lógica e encaminhado para as necessidades para as quais eles são exigidos, não teríamos tanto escândalo, tanta controvérsia e tantas pessoas para criticarem esta prática exigida principalmente pelas lideranças religiosas. Sabemos que o dízimo, ele é a 10ª parte daquilo que recebemos, daquilo que adquirimos, e foi com base nesse princípio que Deus exigiu do seu povo a entrega dos dízimos. As contribuições, embora que Abraão, há 430 anos antes, embora que Jacó também, há centenas de anos antes, já havia entregue o dízimo. E nós observamos que essa prática foi uma prática virtuosa, e sempre observamos nas páginas da Bíblia Sagrada, e até mesmo na história contemporânea, que esta prática é uma prática que agrada a Deus, que é a vontade de Deus,
e também ela gera frutos positivos, como provisões providas por Deus na vida daqueles que procuram colocar em prática esta exigência divina. Agora, o que me chama a atenção é que muitos cristãos, eu não sei porque eles acham estar interpretando de forma correta as Escrituras, ou porque eles são influenciados pelas massas que discordam com esta prática religiosa, principalmente por ser uma exigência maior exigida pela parte das lideranças, que pregam em seus púlpitos, né? Que pregam para os seus fiéis, de que a discordância, de que a negligência a esta prática resulta até mesmo na perca da salvação, e até o inferno é mencionado quando esta prática não é observada. Então muitos ficam assustados com essas colocações, com estas formas de se exigir, e entra então em discussão, porque não encontra lógica para isso. Agora, qual é a lógica que temos? Qual é a base que temos para afirmar que os dízimos ainda devem ser praticados? É muito simples. Em primeiro lugar, quando Deus exigia do seu povo a entrega, a devolução dos dízimos, Deus exigia isso não visando ele mesmo, não visando a solução para as suas necessidades, porque pelo que sabemos, pelo que entendemos, Deus é dono do ouro e da prata, ele é dono de tudo, e Deus não precisa de um centavo de ninguém para manter a si mesmo. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Deus é rei sobre toda a terra, ele governa sobre tudo, tudo está sobre os domínios dele, todo o ouro, toda a prata, todos os animais das florestas, toda fonte de riqueza pertence a Deus. E como rei soberano, nós sabemos que ele é dono de tudo, então Deus não precisa dessas coisas. Porém, o reino visível de Deus é um reino organizado. Ele exige que este reino visível seja um reino organizado, mesmo sendo ele um rei soberano e dono de todas as coisas. Então, por causa desta organização humana, por causa desta organização material, Deus exige então os dízimos e as ofertas. Por que Deus exige isso? Deus exige isso, como já falei, ele não visa visando a sua pessoa, ele visa visando a necessidade humana. É o meio de o ser humano praticar a prática do amor ao próximo, porque o dízimo não tem outro propósito a não ser atender à necessidade humana. Então, quando Jesus ele está exigindo, quando Deus exige as contribuições por meio de dízimos e oferta, ele está apenas organizando o ser humano a demonstrar. Ele está apenas exigindo do ser humano a demonstrar o seu amor ao próximo, a sua preocupação com o seu semelhante, porque os dízimos não apontavam para outra coisa a não ser para essas necessidades humanas. Os dízimos
não é um meio de colaboração para cooperar com os anjos. Os dízimos e as ofertas não é um recurso material que vai beneficiar a anjos, arcanjos, querubins e serafins, que vai beneficiar ao Deus Todo-Poderoso, que é dono do ouro e da prata. O dízimo é uma prática exigida por Deus para demonstrar o bom relacionamento entre os humanos. Por quê? Essas contribuições, ela era exigida pela lei, ela foi exigida por Deus pela lei, para que as necessidades humanas viessem a ser supridas, porque os dízimos, ele era direcionado aos pobres, aos necessitados, aos estrangeiros, às viúvas carentes, aquelas pessoas que tinham necessidade de ser auxiliada, de ser socorrida, e também aos sacerdotes e aos levitas que trabalhavam no altar, que exercia os seus ministérios, colaborando e agindo a favor da vida espiritual deste povo. Porque o povo, eles tinham necessidade, tanto física como necessidade espiritual. Então, dentro deste corpo de necessidade, aonde existia na realidade, em seus dias, quando o Senhor exigia essas contribuições, existiam as necessidades dos pobres, das viúvas, dos estrangeiros, dos irmãos carentes, e existia também as necessidades dos sacerdotes, que eram pessoas separadas, que eram pessoas constituídas por Deus para trabalhar em cima das necessidades espirituais da nação. Então, para o sacerdote, como pessoa física, se manter a serviço da nação como um representante espiritual, eles também tinham o direito de ser mantido fisicamente para manter em dia o seu ofício. Então, é muito interessante sabermos disso, que não há necessidade para ficarmos com a mente confusa, não há motivo para ficarmos discutindo, brigando se deve ou se não deve entregar os dízimos e as ofertas. Quando nós observamos o propósito divino em relação aos dízimos, em relação às ofertas, que ele exigia do seu povo, nós vemos que o principal objetivo era uma demonstração de amor ao próximo. Era uma demonstração que revelava amor ao seu semelhante. Então, quando isto era observado, as necessidades humanas eram supridas. As viúvas não teriam tantas necessidades. Os estrangeiros seriam socorridos. Os pobres eram auxiliados. As lideranças também eram auxiliadas. E desta maneira se equilibrava tanto a vida financeira como a vida espiritual do povo de Deus. Porque os dízimos, ele era um recurso que levava essas necessidades a serem observadas, né? Então, o que aprendemos com isso é que não há motivo para ficarmos discutindo, não há motivo para ficarmos segurando os dízimos e as ofertas, em vez de entregá-la a uma organização que também, na verdade, entende a necessidade, a importância dos dízimos na obra de Deus. Se observarmos nas Escrituras Sagradas, nós vemos que a construção do templo em Jerusalém, a construção dos monumentos sagrados na Antiga Aliança, não era realizada através de dízimos e nem das ofertas que Deus exigia, como está escrito em Malaquias 3:10. Essas construções, esses monumentos, eles eram construídos com ofertas voluntárias que as pessoas levavam, assim como Deus exigiu para a construção do tabernáculo, para a construção do templo e para outras construções
sagrada. Então as colaborações, as ofertas voluntárias, era dirigido para esse tipo de obra, para esse tipo de construção, de realização. Agora os dízimos, eles tinham um destino específico. Eram destinados aos pobres, como falamos aqui, às viúvas, às pessoas carentes, aos estrangeiros e aos sacerdotes, que eram pessoas separadas por Deus, né? Que eram os homens da casa de Arão, da tribo de Levi, que trabalhava a favor da vida espiritual do povo de Deus. Para isso é que era destinado os dízimos. Hoje existe um questionamento, existe uma discordância por parte daqueles que são cobrados, que são ensinados a contribuir, porque estes tais não conseguem ver muitas das vezes as contribuições sendo aplicadas de forma correta. Porque na verdade nós temos que observar os dois lados, o lado de contribuir e o lado de aplicar os dízimos e as ofertas, que são a contribuição do povo de Deus. Com base nessa verdade que estamos observando, não existe lógica, não existe fundamento, não existe apoio bíblico para se fazer uso do dízimo, como vemos ele em muitos lugares sendo usado. Por exemplo, o dízimo, ele não é uma contribuição dos fiéis para a manutenção da vida apenas de um grupo de pessoas, como lideranças religiosas, que se acha no poder e no direito de pegar essas contribuições dos fiéis para construírem as suas casas, as suas mansões na beira da praia, para comprar os seus carros de luxos, para multiplicar as suas fazendas, para multiplicar os seus gados e assim abusar da fé deste povo tão simples, deste povo tão humilde e deste povo tão disposto a atender, como a Bíblia ensina, as necessidades do seu próximo. Aí muito quando não vê, quando não observa, quando não consegue observar a coisa sendo feita desta maneira, eles se revoltam. E através de outros que também discordam plenamente com isso, e que lança na internet, que lança nos meios de comunicação o seu descontentamento, né? A sua indignação, acaba complicando cada vez mais a situação daqueles que já têm dúvida em relação a isso. Então, na verdade, dízimos e as ofertas exigidas por Deus do seu povo têm um destino, tem uma direção. Então, se você observa, se nós observamos que esse destino não está sendo observado em relação a essas contribuições, que essas necessidades não estão sendo atendidas em relação a isso, haverá com certeza uma indignação da parte daqueles que estão dando. Então eu quero dar aqui o meu conselho, que você não deixe de ser um dizimista, você não precisa deixar de ser um contribuinte, mas procure então contribuir, dar os seus dízimos e as suas ofertas, onde a organização, a obra, vai fazer exatamente o que a Bíblia está exigindo, porque a Bíblia, ela não apoia que uma pessoa que tem o seu poder sobre o dízimo, de receber dízimo como uma liderança religiosa e administrar o mesmo, venha fazer isto da sua forma, do seu jeito, sem observar as regras. Porque se eu, como um dizimista, preciso observar a regra de doar, você precisa, como líder, observar a regra de direcionar isso conforme está escrito na palavra de Deus. Então, deixando claro que os dízimos e as ofertas não é para fazer casa para pastor, não é para comprar fazenda para pastor, não é para
multiplicar os bois dos apóstolos, dos missionários e daqueles que estão diante das massas aí, totalmente interessado a cada dia mais ter um grupo maior. Se isso acontece, está errado. Se alguém faz isso, está errado. O dízimo não é um meio de recurso para beneficiar apenas uma pessoa, para fazer salário para um pastor que quer 5, que quer 10, que quer 20, que quer 30, que quer 50 salário mínimo, que quer 250 salário mínimo, como nós temos no nosso Brasil. Está errado. Isso daí seria um assalto à mão armada. Fazer isto é a mesma coisa que está tirando bens de uma pessoa à força. Porque se eu tiro de alguém algo à força, eu estou roubando dessa pessoa. E se eu uso a psicologia, se eu uso a minha influência, se eu uso o meu poder psicológico para me dar esse direito de tirar da pessoa o salário que eu quero, os bens que eu quero, eu também estou roubando. Está totalmente fora da Bíblia. Então é o seguinte, meus irmãos, não deixa de ser fiel ao Senhor, mas procura aplicar o seu dízimo e as suas ofertas em uma obra em que você está vendo resultados. Porque hoje o quadro está invertido. Os dízimos e as contribuições, as ofertas, que eram para ser direcionada aos estrangeiros, aos pobres, às viúvas, aos necessitados e àqueles que estão fazendo de fato a obra de Deus com sinceridade, está sendo destinada a outras coisas. Enquanto isso, vemos missionários, famílias de missionários no campo passando fome, irmãozinhos lá na congregação lutando, batalhando para ganhar as almas, passando necessidade, enquanto o maioral, enquanto o líder maior está usufruindo de todos os direitos e de todas as regalias, quando na verdade o maior trabalho está sendo feito pelos irmãozinhos lá no interior, que estão nas favelas, que estão no campo missionário, vivendo de migalhas, vivendo como fonte de lucro para outros que estão cá na cidade. Porque as lideranças, muitos organizadores, pegam a situação deles, traz para as igrejas, e em cima destas situações difíceis, eles tiram a oferta, e às vezes estas ofertas não vão para lá, e a malandragem continua, a desonestidade continua. Então Deus não quer isso, de forma nenhuma Deus não quer isso. Então é o seguinte, se você quer dizimar, dizima, mas você tem que ter consciência de que você está dizimando, e está vendo aqueles que recebem o seu dízimo fazendo conforme a Bíblia está ensinando. Porque se isso não estiver acontecendo, com certeza você pode ter um descontentamento, você não vai se sentir bem. Então, se você entrega, você está fazendo a sua parte. Se alguém usa de forma errada ou de forma desonesta, estão agindo de forma desonesta e vão ter com Deus, vão ter com aqueles que exigem, essa prática. Agora, se eles praticam de forma errada, você não tem nada com isso. Você vai ser abençoado, você vai ser recompensado. Deus vai tratar com eles, mas você também não precisa ficar apoiando essa situação. Então você procura uma obra onde essas contribuições são administradas de uma forma mais justa, porque existe isso. Porque as organizações, elas têm lá os seus interesses. Por que a cada dia mais se multiplica o número de igrejas? Por que a cada dia mais as pessoas querem ser líder, querem ser pastor, querem alugar um salão, colocar algumas cadeiras e liderar sobre um grupo de pessoas? Porque quem tem o poder de tirar o leite e a lã não é os pastores, não é as ovelhas. Ovelha não tira a lã da outra, ovelha não tira leite da outra. Quem faz isso são os pastores. É por isso que o mercado religioso a cada dia mais está crescendo, está se multiplicando, porque tem pessoas que acharam por bem ou entenderam que isso é melhor, é mais fácil pastorear, é mais fácil conseguir um grupo e extrair deles o salário do que estudar para ser um promotor, para ser um juiz, para ser um advogado, para ser um professor, para ser um engenheiro, para ter uma profissão. É muito mais fácil. Como também é muito mais fácil sair falando sobre Deus, usando uma Bíblia Sagrada, sem ter conhecimento também de nada. Aí é onde nós vemos a cada dia que passa o mercado de pessoas cega, espiritual, o mercado de pessoas desinformadas se multiplicando, e em cima do nome de Deus, os mais espertos prosperando, crescendo,
se enriquecendo por falta de conhecimento. Foi o que Jesus disse: são cegos guiando cegos, que ambos cairão na cova. Infelizmente é o que está acontecendo. Então é o seguinte: seja fiel, seja um contribuinte. O segredo é você doar. Se dizimar é entregar o dízimo, a 10ª parte, para atender uma necessidade humana, então você procura uma obra mais próxima que esteja fazendo isso. Se a obra que recebe as suas contribuições, se a organização que recebe o seu dízimo e a sua oferta não pratica isso, automaticamente ela está errada e você tem o direito de partir para o caminho certo. Então você vai procurar, em segundo plano, uma igreja que está mais próxima da verdade em relação à aplicação dos dízimos e das ofertas. Ou você vai procurar sempre estar doando, porque o segredo de receber é dar. Então você sempre tem que ser disponível, voluntário. Você não pode deixar de atender às necessidades do seu próximo. Porque você não só atende a necessidade do seu próximo levando o dízimo para a igreja. Você atende a necessidade do seu próximo doando uma cesta básica, dando roupa, comprando remédio, uma botija de gás, atendendo uma necessidade no momento e na hora precisa. É isso aí. Eu vivo essa prática. Eu sou um dizimista no templo, na igreja, e sou também um dizimista. Se dizimar é ajudar o próximo, eu sou um dizimista em relação a cuidar de um pobre, de um necessitado, de um irmão carente, de um mendigo faminto nas ruas da cidade. Isso faz parte de nossas contribuições. Se você pratica isso, você vai estar agradando a Deus. E para você que não tem uma religião, eu também queria ser um dizimista. Você pode ser um dizimista. Pega as suas cestas básicas e leva as pessoas carentes. Compra roupas e leva pessoas que estão precisando de roupa. Usa o seu recurso e atende uma família que você vê que está passando necessidade na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Atende às entidades carentes, que socorrem pessoas cancerosas, pessoas enfermas, menores abandonados, como aqueles que ajudam aos mendigos noturnos, dando sopa, dando pão, dando café com leite. Então o que você puder fazer para atender a necessidade humana, você vai estar cumprindo a vontade de Deus. Você automaticamente vai se tornar um dizimista, porque dizimar é aplicar recursos que temos a favor dos seres humanos que são carentes da nossa ajuda. Isso se chama dizimar. Isto é dizimar. Então dízimo deve ser praticado. E o destino do dízimo também deve ser praticado e observado. Então é o seguinte, o meu conselho é: pratique o dízimo. Seja um dizimista fiel. Dízimo não é coisa da lei. Dízimo não é coisa da graça. Dizimar, contribuir, ajudar é coisa do ser humano a favor de um outro ser humano. O dízimo você não entrega para Deus. O dízimo você leva à presença de Deus. Isto aí é aplicado na vida do seu semelhante, na vida do seu próximo. Porque dinheiro, ouro e prata não é algo que Deus procura, não é algo que Deus precisa. Dinheiro, ouro e prata, bens materiais, é algo que Deus criou para os seus filhos, e nós somos filhos de Deus. E se você é um filho mais abençoado, se você é um filho que tem, com maior abastança, e vê um irmão que precisa também da sua ajuda, então você vai ajudar, e fazendo isso você vai estar obedecendo às leis divinas, você vai estar agradando ao seu Pai, você vai estar honrando ao seu Pai quando você está ajudando o seu semelhante. Então seja um dizimista, ofertando em uma igreja que põe em prática os fundamentos daquilo para o qual os dízimos são destinados.
Seja um dizimista ajudando o seu semelhante. Seja um dizimista ajudando o seu próximo, atendendo às necessidades do seu próximo. Que Deus abençoe a sua vida e que os pastores, que os líderes que tomam o dízimo como direito seu para viver as suas regalias, para crescer financeiramente, para enriquecer nas costas dos seus irmãos, você está errado. Se você pensa dessa maneira, se você vive dessa maneira, você saiba que você é apenas um aproveitador e um ladrão dos seus irmãos carentes, que precisa dessas contribuições para viver como foi exigida pelo próprio Deus. Então é o seguinte, se você tem essa ideia de ser pastor, de ser líder, de ser obreiro, visando os dízimos dos seus irmãos, e visando isso como meio de enriquecer, você está equivocado, você para mim não presta, você não passa de um bandido e assaltante de banco e de igreja e de pessoas humildes que não têm como se defender. Que Deus abençoe a sua vida e se conserta enquanto há tempo. Porque Jesus vem aí e Ele vai acertar com aqueles que estão trabalhando de forma errada. Mas eu louvo a Deus, porque todos que trabalham de forma correta serão abençoados e honrados por Deus, independente de que esteja levando isso para a mão de homens mal intencionados ou bem intencionados. Nós, como fiéis, a essa exigência divina, seremos retribuídos por eles. Agora, aqueles que estiverem agindo de forma correta, ilegal, desonesta, pode ficar sabendo que as recompensas daquele que é dono da obra será muito mais drástica, dramática, séria, do que as recompensas dos aproveitadores usando o nome de Deus para se enriquecer. Que Deus abençoe a vida de todos, e aí está a minha alerta.